Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gi Souza e você está na Amo Academia de Moda Online, Amo Figurinos e Companhia. Se você chegou a esse vídeo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Convido você a se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e qualquer dúvida pode me chamar nos comentários ou no WhatsApp que eu vou ter o maior prazer em responder sua dúvida, ok? Nós estamos na semana da costureira especialista em figurinos de dança, fantasias e roupas de aula de dança, que está acontecendo do dia 30 de agosto a 6 de setembro. É um evento totalmente online e gratuito, e nela nós vamos aprender a fazer o tchutchu italianinho, que é mais uma forma diferente de você fazer a saia de tule. Como ela é diretamente costurada no colã, eu vou deixar abaixo na descrição o link para você estar recebendo o molde com uma grade completa do colã infantil, decote princesa, do tamanho 2 ao 14, totalmente gratuito. As aulas vão ao ar todos os dias de 30 de agosto a 6 de setembro, de sexta a sexta-feira, sempre às 8 da manhã. Mas não se preocupe, pois as aulas são gravadas e eu vou deixá-las no canal durante toda a semana para você assistir a hora que melhor for para você. Maratonar e assistir quando for mais conveniente para você. E se você tiver qualquer dúvida, eu vou estar à disposição para responder sua dúvida individualmente pelo WhatsApp ou aqui nos comentários. Ontem a gente já começou, que é como tirar as medidas, ontem, dia 30 de agosto, né? Sexta-feira, como tirar as medidas e como saber qual o tamanho do colã ideal, baseado na tabela, para você achar qual é o tamanho que você vai fazer o seu colã. Dia 1º, hoje, sábado, corte e costura do colã decote princesa infantil. Dia 2, segunda-feira, corte e costura da saia. Dia 3, terça, encaixe e costura da saia no colã. Dia 4, quarta-feira, confecção da tiara, almofada, polaina e luvas. Dia 5, quinta-feira, maquiagem, cabelo e finalização completa do figurino. E aí no dia 6 de setembro, sexta-feira, as matrículas elas vão estar abertas caso alguém decida, quem quiser continuar o seu aperfeiçoamento, as matrículas vão ser abertas nesse dia com bônus incríveis, ok? Um preço bem bacana também. Então, para quem não sabe, a gente está fazendo aqui o personagem da Gata, a Gata dos Saltimbancos, aquele musical, né, brasileiro que existe há muito tempo aí. E os Saltimbancos existem os 4 personagens, né? O cachorro, o jumento, a galinha e a gata. Claro que aqui a gente vai fazer de uma maneira estilizada, né? E a almofada ela existe justamente porque no musical tem, né? E o meu mundo era apartamento, de teflon, almofada e prato. Então, como eles iam utilizar a almofada que é citada na música, então a gente resolveu fazer aqui. Meninas e meninos, aqui vai a sua criatividade imperar, tá? Eu mostrei uma preta e pink. Hoje eu vou fazer uma branca inteirinha branca, mas você pode fazer sobressaindo preto e fazer a barriguinha branca. Você pode fazer o branco com a barriguinha preta, ou a gatinha da sua cor, você se quiser fazer a gatinha de roxo e barriguinha azul também não tem problema, né? E lembrando que era também estilizada para o musical, ok? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, deixa eu mostrar para vocês aqui esse rascunho. Aqui é a parte do colã, certo? Essa aqui é a parte da frente do colã. E aqui no desenho a parte do colã com uma alça, olha. A alça é separada do colã.
a gente costura depois, né? Então agora a gente vai fazer essa barriga, porque como é cortada em outro tecido, se você não quiser fazer também não tem problema, você faz só o colã. Mas eu vou fazer ela branca, é inteirinha branca, mas aqui eu vou colocar o tule glitter, então a barriguinha dela vai ficar com brilho. Então aqui a gente tem que desenhar novamente o colã e depois fazer o desenho da barriga, ok? Da alça não precisa porque não tem alteração da alça, é o mesmo molde que a gente vai usar, ok? Então o que a gente vai fazer agora, antes de tudo, é o molde da barriga, ok? Então aqui eu vou precisar do papel pá, do craft ou o que você está acostumado a usar aí, tá bom? Eu vou fazer para vocês usem o lápis ou lapiseira mais fina que você tiver, tá ok? Pro desenho, pro molde ficar da espessura correta. Aqui para mostrar para vocês, eu vou usar essa caneta preta aqui para poder destacar para vocês, senão vocês não enxergam, tá bom? Então aqui o que eu faço? Eu vou refazer todo o colã. Então aqui eu refiz todo o colã. Acho que tá dando pra ver, né? É somente a parte da frente, tá, pessoal? Que a gente vai fazer isso aqui pra poder fazer a barriguinha. Notem que aqui eu fiz esses pontinhos que é justamente a margem de costura. Então você também tem que fazer essa marcação, porque nos dois tecidos isso aqui vai acontecer. Só que tem uma questão aqui. Aqui tem duas maneiras que a gente pode fazer. Ou você faz com esse outro tecido, você faz ele inteiro, ou então você faz só a barriguinha mesmo, para mostrar que é a barriguinha que você tá fazendo, tá? Então aí não tem como precisar exatamente para todo mundo, porque de repente cada um de vocês está usando o molde de um tamanho, certo? Então aqui nesse tamanho 6, eu pego aqui na cava, na finalização da cava, e eu vou marcar. Não tem exatamente um tamanho ideal, é porque aí vai ser bem onde a gente vai costurar a saia, né? Então, eu vou marcar aqui 10 centímetros da cava em direção à cintura. Marco aqui também, do outro lado, 10 centímetros. Que é onde a curvinha da barriguinha da gatinha vai finalizar. Se você pegou o molde e junto com o de presente, o molde do colã regata infantil, se você fez essa reguinha aqui, né, você pode usar essa régua aqui, tá bom? Então, eu vou marcar e vou marcar o meio aqui também. Aqui tem 10, então eu vou marcar bem no meio 5. Aqui de cima basta você pegar a pontinha do decote. A gente tá fazendo isso para poder centralizar a barriguinha da gata, ok? Então tracei o risco aqui. Faço a barriguinha de um lado. E faço a barriguinha do outro. Então, o meu tule glitter, ele vai vir até aqui. Talvez até a saia pegue um pouquinho em cima da barriga, mas não tem problema, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou cortar
esse molde justamente até aqui. E pro colan vai ficar assim. Então vamos supor que você esteja fazendo que você esteja fazendo no suplex ou na malha que você comprou aí preta. E vamos supor que esse microtule você escolheu no branco. Consegue visualizar? Ou como eu tinha mostrado, preto e a barriguinha pink, certo? Com o colan, parte das costas, parte da frente e com o tule glitter, tá bom? E a alça, certo? Meninas, deixa eu dar uma dica para vocês, olha. Quando a gente começa a trabalhar com bastante tecido, né? Então, se a gente não se organizar, vira uma bagunça, você realmente acaba se prejudicando, né? Então, o que eu faço aqui? Isso aqui é caixa de papelão, tá? Isso aqui é caixa de papelão que eu recortei um tamanho de faixa, eles nem são todos regulares, né? E cobri com TNT e grampeei mesmo, não passei nem fita nem cola aqui. Porque realmente a rotatividade é muito grande, né? Mas se você quiser fazer todo bonitinho, mais organizado aí, fica à vontade, melhor ainda. E o que eu faço? Aqui é o seguinte, quando tem um tamanho de tecido razoável, vamos colocar aí uns 50 centímetros de tecido, que ainda dá para fazer um colan. Então eu coloco aqui. Se tem menos de 50 centímetros, eu guardo nessas caixas plásticas e dobro e vou colocando, mas de uma maneira que realmente fique visível para ver. Assim, ó. Quando sobra menos de 50 centímetros, então eu coloco dobradinho aqui e listo o que é que eu tenho. Daquela outra maneira de encapar a caixa de papelão, eu coloco, é um armário, ele fica dentro de um armário. Então fica um em cima do outro e dá para realmente você ver bem, né, qual tecido você tem, né? Então essa relação, mas mesmo assim eu tenho uma relação que eu deixo na porta desse armário e eu vejo exatamente ali rapidinho o que é que eu tenho, tá? E aqui eu faço assim, eu coloco, escrevo e vou colocando, por exemplo, aqui tem cetim lilás, tem suplex preto, tem teste de colan, né? Aqui forro bege, musseline vinho, musseline roxo. Então, quando você tá trabalhando com bastante coisa, isso aqui resolve muito, tá bem? Fica a dica, então, para guardar os seus tecidos. Ah, e outra coisa, geralmente, né, a gente tem... Geralmente todas as cidades têm, né, esses grupos de compra e venda, de artesão, né, Facebook, mas eu faço parte de um grupo de WhatsApp, lá tem uma artesã, né, eu fazia, agora que eu conheci essas duas artesãs, então abaixo de 20 centímetros, tudo que sobra eu passo para elas, e elas fazem frufru e fazem outros tipos de artesanato que elas conseguem fazer uma renda extra aí. Então é muito bacana, porque a gente realmente, vocês sabem que o mercado da moda é um dos que mais acumula, né? Então, lixo. Então, o que a gente puder fazer para diminuir esse número aí, o planeta agradece, né? E se você tem alguma ideia, por favor, deixa aí. Eu gosto de compartilhar ideias sobre esse assunto também, eu gosto muito. Se você tiver alguma ideia, deixa aí, compartilha com a gente, tá bom? Mas voltando aqui para nossa aula, né, do colan, o que nós vamos fazer? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Tem uma aula
no mini curso, que tá no mini curso básico de corte e costura, que eu tava falando a respeito do fio, do sentido do fio do tecido, né? Esse tecido aqui é um suplex branco, só que, como ele já foi utilizado, de bater o olho você não sabe, porque a gente tem que cortar, vamos supor, deixa eu pegar esse aqui que tá com a orelha. Então aqui, num tecido como esse, é fácil você saber onde tá a orelha, né? Ele tá aqui, ó. Então você vai posicionar o molde nesse sentido. Você vai posicionar o molde paralelo à orelha. A orelha tá aqui, então o molde você coloca, olha aqui, ó, o sentido do fio, certo? Tem um risquinho aí no meio. Então, orelha, fio do tecido, ok? Mas esse aqui tá fácil, esse aqui é um forro. Esse tá fácil, mas esse suplex aqui, olha, ele tá, eu não acho, porque ele tá completamente sem marcação. Eu não tenho como saber, e nem pela largura e nem pelo comprimento, porque às vezes, pelo comprimento ou pela largura, você consegue saber. Porque se você só usou no comprimento do tecido, você sabe que aquele tecido de repente tem 1,20 ou 1,40 de largura, fica fácil, né? Se eu comprei 1 metro e só tem meio, e de largura ele tem 1,40, então fica fácil saber em que sentido usar. Mas aqui não tem como, então o que a gente faz? Se você puder, eu vou deixar no link aqui, dá uma olhadinha nessa aula do mini curso básico que eu dei falando a respeito do sentido do fio, vai te ajudar aqui. Aqui você vai ver a trama do fio, você consegue ver o fio, o sentido que o fio tá indo. Olha aí no seu tecido, na vertical. Então é nesse sentido que você tem que colocar o molde. Então vamos lá, o que é que eu vou cortar aqui? Primeira coisa, que lado que eu uso? Qual é o certo, né? O tecido, o lado que tiver com mais brilho você vai usar, tá bom? Principalmente para dança, a gente gosta muito de brilho, viu? Então aqui, olha, eu vou usar, vou cortar, eu vou usar esse tecido aqui, mas se você quiser usar o forro, tem desse tecido aqui em branco também, tá? Aliás, tem várias cores, né? Tem preto, azul, vermelho, tem várias cores. Mas eu vou usar aqui, para vocês verem, eu vou usar esse mesmo tecido aqui. Para a parte da frente só, não precisa fazer na parte das costas. Então, olha aqui, olha, quando você tiver na dúvida para ver se tem tecido ou não, você faz isso aqui. Põe a parte das costas. E a alça, se você não conseguir cortar dobrado, você corta 2 vezes aqui. Dá para aproveitar bastante, tá? Aqui não tem como eu cortar. Eu vou dobrar o tecido para fazer um corte só, mas depois eu tenho que separar, não tem nem como, né? Se fosse retinho aqui, tudo bem, mas aqui não tem como, tá bom? Então, eu vou dobrar esse tecido para cortar 2 vezes a parte da frente. Olha, no molde de vocês, pessoal, tá escrito aqui, ó. Frente, o tamanho, meu é 6. Aqui eu marquei 1 vez no tecido e 1 vez no forro. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô cortando 2 vezes no tecido, porque uma dessa vez vai servir como forro. E aí, eu não corto o forro. Mas você pode fazer também 1 vez no tecido e 1 vez no forro. E se for cor escura, você não precisa nem fazer o forro. Por exemplo, um preto, tá bom?
Então, agora eu tô aqui com o tecido dobrado, tá? Quando você for começar a costurar direto, basta você colocar o peso aqui em cima, quando você já tiver com uma experiência um pouquinho maior, basta você colocar o peso aqui em cima, né? Um ou dois aqui, né? Um aqui e um aqui. E aí você já pode até vir com a tesoura direto, tá? Mas como a gente tá falando com várias pessoas, né? Então, vamos colocar o nosso pezinho aqui e vamos alfinetar em volta do colã, pegando os dois tecidos. Você pode pôr um na ponta, estica bem aqui, tá? Coloca um na ponta, um no meio. Então, pronto. Eu alfinetei em volta dele, né? Ele tá presinho junto ao tecido dobrado, tá? Então, agora, terminei, o que eu vou fazer? Eu vou riscar em volta do tecido. Pega o giz, né, de uma cor que você consiga realmente visualizar, né? Pra gente poder cortar depois. Então, agora eu vou riscar. Então, pronto, eu risquei. Agora eu vou tirar o molde e já encaixo aqui o alfinete. Tira o molde, olha, e já encaixa o alfinete aqui. E faz isso em volta de todo o molde. Aqui você faz a margem de costura, também faz a marcação no colã da margem de costura, tá bom? Dos dois lados. A margem de costura é esse tracejado aqui, tá? Tem aqui, aqui na cava, aqui no gancho e aqui na alça. E agora a gente vai pro corte. Pega a sua tesourinha de tecido aí e vamos pro corte. Então, aqui eu cortei o colã. Essa aqui é só parte da frente, tá bom, pessoal? Agora a gente vai fazer a mesma coisa, são duas partes para frente, ou o forro, ou uma só se você estiver fazendo com um tecido escuro. Aqui, agora eu vou fazer a parte das costas e a alça. Então, pessoal, aqui a gente tá com as duas partes da frente. Cortei, vocês cortaram aí as costas também e as duas alças. Lembra que no molde da alça, ela tem uma marquinha aqui nas laterais, que é onde a gente vai fazer a dobra, tá bom? Então, agora o próximo passo é fazer o corte da barriguinha no molde, tá bom? Então, agora chegou o momento da gente cortar a barriguinha da gatinha, tá? Gente, o Tule Glitter, olha, lembra sempre da orelha, tá? E então, eu vou posicionar assim, certo? O fio paralelo com a orelha, tá bom? Esse tecido aqui, o Tule Glitter, ele tem, né? Vocês estão vendo que ele tem bastante brilho aqui. E aqui ele tem um lado que tem menos glitter. Então fica atenta também a hora que você for cortar, para cortar do lado que tem mais brilho, tá? Como eu tô usando branco, eu vou cortar duas vezes aqui. Mas se você tá usando uma cor, né, um pink, um roxo, pode cortar uma vez só, tá bom? Então aqui eu posicionei o molde e agora eu vou cortar também, como eu fiz com o colã. Essa é a barriguinha da gatinha. Olha, pessoal, tanto a costura
aqui no mini curso a gente tá fazendo de uma forma mais simples, né? Mas no curso, tanto a costura embutida quanto o viés, a gente vai aprender a fazer no curso. Aqui no mini curso, como a gente está fazendo a gatinha e a gatinha vai marabu, e então a gente vai fazer com elástico, sem o viés aqui, a gente vai fazer isso aqui. E, bom, então aqui a gente tem a parte das costas, no meu caso aqui, a parte da frente, duas, porque eu não coloquei o forro, mas eu cortei 2 vezes com o mesmo tecido. A parte da alça e aqui a barriguinha com tule glitter. Certo? Agora a gente vai para a costura. Aqui você tem que pensar o tule glitter e o suplex e o forro, né? Vamos dizer assim. Você tem que pensar que isso é uma parte só, é a parte da frente, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai passar uma costura para unir tudo numa coisa só. Então, se você tiver a overlock, você passa a costura em volta dela toda, mas sem a faquinha, porque você não pode perder tecido daqui das laterais, certo? Se você não tiver overlock, você pode passar a costura zigue-zague no contorno dele todo, mas lembra, se for usar overlock, você usa sem a faquinha. E quando a gente for finalizar a peça, que for fazer o acabamento, lembra que aqui no canal a gente tem uma aula onde eu ensinei 3 tipos de acabamento para quem não tem overlock. Eu vou deixar na descrição do vídeo também. Pessoal, eu espero que vocês estejam curtindo tanto quanto eu estou. Melhor que isso, só todos nós reunidos em uma grande sala, costurando todos juntos, comendo um bolinho e tomando um cafezinho e trocando ideias sobre costura, sobre figurinos. Eu ia adorar. Quem sabe, né? Um dia. Olha aqui, pessoal, então eu juntei as laterais, os ombros e aqui embaixo. Aqui você pode fazer de 2 maneiras. Lembra de colocar a margem de costura também no tule glitter, tá? E aqui você pode fazer de 2 maneiras. Ou você não fecha embaixo, e aí você vai costurar o tule glitter numa parte só do colã, ou então pode fechar e costurar nas 2 partes da frente mesmo, tá bom? Mas lembra então que tem a margem de costura do tule glitter também, ok? Ok, façam bonitinho aí na marcação, tá bom, pessoal? Olha, aqui agora eu vou fazer, esse aqui é o lado direito, certo? A parte da frente com o lado direito. Esse aqui é as costas do lado direito. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar direito virado para cima e direito com direito, certo? Então, agora, eu vou fazer lado direito, em cima de lado direito, ou seja, a peça toda vai ficar do lado do avesso, porque agora eu vou passar costura. Então, cuidado aí para não passar costura no decote, nem o da frente, nem o de trás, porque eu vou juntar a frente e atrás. Então, no decote você não vai passar costura. A trava do braço não passa, porque senão o braço não entra. Aqui você vai passar juntando as laterais, não vai passar nas cavas, deixa as cavas abertas, certo? E aqui embaixo você também não vai fechar por enquanto, ok? Então, vamos lá, recapitulando.
virou, pôs lado direito sobre lado direito. Então, eu fico com o avesso virado pra gente, tá bom? Em ombro, não costuro as cavas, costuro a lateral do corpinho, não costuro as pernas e não costuro aqui o gancho também, ok? Lembra da margem de costura, que agora então você vai passar a costura em cima da margem de costura, certo? Para quem tem overlock, junta primeiro tudo com overlock e depois você passa uma costura zigue-zague onde você passou a overlock. Para quem não tem overlock, junta com a zigue-zague e depois você assiste a aula de acabamentos, que eu vou deixar o link aqui na descrição, e faz um acabamento bonitinho aqui. Lembrando que o gancho você não vai unir, certo? E a costura zigue-zague deixei aberto aqui no gancho. Por quê? Porque agora a gente vai virar, tá? Do avesso, a gente vai virar pro lado direito. Aqui eu vou passar a costura, fiz a costura, né? Aqui, olha, do lado de dentro. Lembrando que no curso eu vou ensinar costura embutida, então nem isso aqui aparece. E costurei aqui do lado. E agora a gente vai fazer a alça. Então, em relação à alça, a gente faz o seguinte, lembra que você deixou a margem de costura aqui, certo? Aonde tem a marcação. Você deixou essas margens de costura aqui, certo? Aqui, a gente vai franzir e aqui também. Como? A gente vai passar, põe um pezinho de máquina, que aí já dá margem de costura, um pezinho de máquina sem retrocesso no início, sem retrocesso no final, com a costura reta. Então, aqui, ó. No seu molde tá escrito dobra, tem uma marcaçãozinha aqui e outra aqui do outro lado. Aqui tá escrito franzido, então é aqui que você vai passar essa costura, sem retrocesso nem no início nem no final. Então, foi isso que eu fiz aqui. Dos dois lados, certo? Agora eu vou pegar a linha de baixo de um lado, vou pegar a linha de baixo e vou puxar para ficar franzido. E faz a mesma coisa do outro lado. Você tem que puxar com uma linha só, ok? Quando você for fazer isso, você deixa tanto no início quanto no final uma quantidade razoável de linha, senão fica muito ruim para puxar. Então, agora, como é que fica aqui? O franzido, ele vem aqui no ombro. Então, é essa posição que o franzido vai ficar. Então, vai pegar aqui nessa parte do ombro do colã, que a gente vai costurar depois, e vai juntar com a parte de trás do colã, certo? Aqui, olha, que tamanho que eu deixo, qual a quantidade de franzido? Aqui, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que passar uma costura, overlock ou reta, e juntar aqui. Lembra que tinha dobra? Então, a gente vai passar uma costura aqui para fechar, certo? Então, olha, eu passei uma costura reta aqui, pode ser a reta mesmo, tá? Então, agora eu venho e desviro aqui, depois você pode fazer o acabamento, como tem aí no canal, ou então fazer com a overlock, tá? Então, ele vai ficar assim. O charminho é essa costura, ela vai ficar
na pele da criança, certo? Então o elástico ele vai no decote, como eu disse, no curso eu vou ensinar a colocar o viés, a fazer o viés e colocar o viés no decote. Esse aqui, pelo tempo e porque a gente vai usar o marabu aqui no decote, então eu não vou fazer. Então, por isso é que vem esse elástico aqui agora, tá? Então, o elástico vem no decote da frente, vem no decote das costas, vem na cava dos braços e na cava das pernas, tá bom? Então, repetindo, decote da frente, mas sem pegar essa parte aqui do ombro, ok? Então, decote da frente, decote das costas, a cava dos braços e a cava das pernas. Fecha aqui o gancho? Não. Por quê? Porque primeiro a gente vai costurar a saia para depois fechar essa parte aqui embaixo, ok? Então agora a gente vai passar o elástico. Aqui é a parte das costas, ok? Aqui é a parte do ombro e o outro ombro. Aqui eu não vou passar o elástico, porque vem a alça. Então, a medida que eu vou tirar é de uma ponta até a outra. Como ele é meio arredondadinho, né? Na parte das costas, faça isso aqui. Deixa a fita métrica em pé. Então, aqui deu 17, o decote das costas. A gente vai tirar 10% de 17. Então, 17 vezes 10% é igual a 1,7. Você pode até arredondar para 2, se quiser, tá? Então, vamos supor que tenha dado 2, 17 menos 2 igual a 15. Então, o seu elástico das costas, ele vai ficar com 15 centímetros. Corto aqui. E esse é o elástico das costas. Pessoal, olha só, antes de passar o elástico nos lugares onde eu já indiquei, é o seguinte, o decote princesa, ele, no curso, né, como a gente vai colocar o marabu aqui por cima, o decote princesa, ele não vai nem aparecer aqui. E a gente, no curso, eu ensino como fazer com viés. Aqui, como o marabu vai por cima, a gente vai fazer com um elástico aqui, tá? Prendendo, como eu já tinha falado. Só que antes, independente de colocar marabu ou não, para o decote princesa se sobressair, para ele ficar mais evidente ainda, a gente tem que corta aí um pedacinho de elástico de 7 centímetros. E aí, o que a gente vai fazer? Se você cortou, olha, eu tenho 3 camadas aqui, ó. Na verdade, 4, esse aqui eu cortei, né? Eu cortei 2 camadas de tule glitter e cortei o colan e cortei outra parte com suplex para fazer de forro, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse, se você não fez, vamos supor que você esteja fazendo só no suplex preto, não tem problema, mas aí compra um elástico preto, tá bom? E põe com o preto o que eu vou fazer agora, tá? Então, vamos supor, se você aí fez com 2 camadas, tecido e forro, ou tecido e tecido, né? Suplex e suplex, ou suplex e forro, o que você vai fazer? Você vai
pregar aqui entre os dois tecidos. Pessoal, olha, quando vocês forem juntar os dois tecidos, né, você coloca o elástico, mas na parte de cima, se você tá fazendo com tule glitter, então você precisa também alfinetar a camada de tule glitter, tá bom? Então, olha, o que que eu vou fazer? Levantei o pé calcador, coloquei o tecido embaixo, abaixei o pé calcador, vou abaixar agora a agulha da máquina. Você vai fazer aqui com um ponto zigue-zague, tá bom? Depois que eu abaixei, eu posso, então, tirar o alfinete que tá prendendo aqui, tá? Pode fazer o ponto manual. Girou o volante para frente, dá 4 pontinhos. Só vou conseguir tirar meu alfinete agora. Aí, ok. Dei os 4 pontinhos, vou fazer um retrocesso agora. Ok? Agora aqui, eu vou alinhar bem o decote em V, bem o Vzinho aqui, com todos os tecidos. Vou puxar esse elástico e vou costurar. Dosa aí a velocidade. E agora a gente vai costurar, olha. Tô puxando o elástico, ó, o elástico vai ficar realmente para fora dos tecidos, tá? Depois a gente vai fazer o acabamento. Fiz o retrocesso. Levantei o pé calcador aqui. E vou tirar. Essa linha, e olha que coisa mais linda que ele fica. Viu como Viu como ele destaca muito mais? Olha que bonitinho, gente. Cortar esse elástico aqui que sobrou. E olha a nossa peça, nosso colã tomando cada vez mais forma. Olha que delicadeza, meninas. Então, agora sim a gente vai passar o elástico na onde foi falado, tá? No decote, nas cavas, decote frente, decote costas, cavas dos braços e cavas das pernas, tá? Lembra que não é para fechar aqui no gancho, tá? Olha, pessoal, então eu passei o elástico aqui, tá? Se sobrar alguma pontinha de tecido, vem com a tesoura e dá uma cortadinha. E agora o próximo passo é o quê? A gente vai dobrar esse elástico, porque ele não vai ficar aparecendo. Mas lembra que você também tem que ir puxando, né? Só que agora tá mais fácil, porque ele já tá preso. Então, ele fica assim, olha, tá? Na segunda vez que você faz a costura do elástico. Exatamente assim, tá bom? Agora, a gente vai fazer aqui, agora a gente vai fazer aqui no decote, tá? Como aqui ele tem pra gente manter o corte do decote princesa, o que que você vai fazer? Você vai fazer um lado do busto de cada vez. Então, primeiro você faz um lado e depois você faz o outro. Pelo menos na hora que você tá prendendo o elástico pela primeira vez, tá? Então, aquela coisa, eu vou medir aqui,
tira os 10%, prega aqui, depois repete aqui. Aqui eu passei o elástico no decote e agora eu vou fazer a mesma coisa. Faça aí um lado de cada vez também, se você não tiver muita habilidade, tá bom? Faz aqui primeiro. Mas aqui, como tá mais fácil, que você já prendeu o elástico, né? O primeiro, que é o que você tem que ter mais atenção, já dá para fazer até direto, tá bom? A gente vai fazendo e a gente vai se encantando, né, com o trabalho da gente. E diferentemente dos outros ramos, né, de costura, isso aqui, trabalhar com figurino fantasia, e fantasia é muito bom. Então, aqui eu fiz as duas dobras, tá? Olha como ficou bonito, tá? Então, agora, você vai fazer a mesma coisa. Mede a cava, tira 10% e põe o elástico. Põe o elástico, dobra e passa a costura zigue-zague em cima dessa dobra. Repete aqui. E aqui você vai fazer a mesma coisa também. Só que lembra que não pode fechar aqui embaixo no gancho, ok? Olha, então aqui, antes da gente fazer passar o elástico na perna, a gente vai finalizar aqui a parte de cima, tá? Com a alcinha que vocês fizeram aí, que a gente franziu e fechou aqui atrás, aqui na parte de dentro, tá? Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa, ó, pra você visualizar antes, é isso aqui, ó. Ela vai ficar assim, certo? Franzidinha. E aqui, certo? Então, essa parte aqui da costura, ela vai encostar na pele da criança, no ombro, certo? Então, tem que virar assim. Só que como a gente não vai fazer a costura assim, o que a gente vai fazer? A gente vai virar do avesso para poder fazer essa costura, para costurar as alças, tá bom? Então, fiz aqui, olha. Fiz aqui. Então, ela vai ficar assim. Põe um alfinetinho aqui, olha. Você pode pôr até assim, olha, na horizontal. E acaba de franzir mais ainda aqui, tá? Então, a costura, olha, da alça fica virada pra você. Lado avesso do colã. E aqui eu faço a mesma coisa. Vou passar a costura aqui pra juntar. Certo? Olha, pessoal, às vezes, para você passar direto na overlock para fazer a junção da alça com o colã, fica uma camada muito grossa. Então, se tiver muito difícil, passa primeiro uma costura reta aqui e depois você passa na overlock. Para quem não tem overlock, passa na costura reta, na zigue-zague, e depois você faz aquele acabamento que tá aqui no canal, os 3 acabamentos, tá? Depois, então, aqui, ó, olha como é que ela ficou. Tá tomando forma, né? Do lado direito e a parte de dentro. Então, aqui, o que você faz? Para não ficar essa costura aqui, você vai pro lado do colã, você vai passar uma costura zigue-zague para prender e finalizar esse acabamento aqui da alça. Então, ela tá assim e eu vou passar costura assim. Então, aqui, pessoal, o nosso colãzinho tá com a alcinha colocada, com o nosso decote princesa. E aqui agora, antes da gente colocar o elástico na perna, o que a gente vai fazer? A gente vai riscar aonde vão as camadas de tule,
primeiro a gente vai fazer a marcação sem pregar o elástico, porque fica mais fácil de você riscar. Se você colocar o elástico, ele vai, né, acabar franzindo. E aí fica mais difícil para você esticar. Por isso que a gente faz a marcação, aonde a gente vai fazer o encaixe das saias para fazer o tchutchu italianinho. Então, primeiro a gente risca e depois a gente coloca o elástico, lembrando que aqui a parte de baixo ela fica sem costurar, tá? A gente vai costurar depois que colocar a saia, ok? Então, agora a gente vai pegar... Então, agora a gente vai precisar da fita métrica e do giz, tá? Do seu giz colorido aí para fazer, para ficar diferente da cor do seu colan, tá? Então, aqui, ó, você vai marcar com a fita. Então, aqui você vai marcar com a fita 4 centímetros para cima do início da cava da perna. Aqui, esse tchutchu italianinho, eu vou fazer com 4 camadas de tule, certo? Então, você pode fazer com 2 camadas, com 3 camadas de tule, tá? Esse aqui eu vou fazer com 4. Mas isso aqui vai ser importante para você saber aonde é que você vai ter que fazer, então, a saia, porque talvez essa medida aqui fique diferente, tá? De qualquer forma, você tem que fazer essa marcação que eu vou passar agora. Então, eu marquei aqui, olha, do início da cava para cima, 4 centímetros. Agora, eu vou marcar 2 centímetros. Marquei 2 centímetros. Agora, eu vou marcar desses 2 centímetros para cima, mais 2 centímetros. E daqui para cima, mais 2 centímetros. Lembra que eu falei que talvez a saia viesse acima do tule glitter? A minha vai passar, então vai cobrir aqui a barriguinha da gata, certo? Aí você repete do outro lado a mesma marcação. 4 centímetros. Quatro centímetros, daqui para cima 2 centímetros, daqui para cima 2 centímetros e daqui para cima 2 centímetros, certo? Então, para você entender, olha, eu marquei 4 centímetros aqui, comecei, essa aqui é a última saia que eu vou pregar. Então, 1, 2, 3, 4. Por isso que mesmo que você vai fazer com uma saia ou 2 saias, você tem que fazer essa marcaçãozinha, tá? Por quê? Porque se você for fazer com 2 saias, você tem que marcar daqui. Você não vai fazer a primeira saia aqui nesse ponto, você vai fazer a primeira saia aqui em cima, certo? E aí, a gente vai juntar, vai fazer um risco aqui, marca com o seu giz aí, tá? Então, eu juntei as 2 marcações, que é onde eu vou costurar o tule. Aqui, certo? Agora, para fazer a marcação atrás, fica fácil, porque aí é só eu pegar essa marcação aqui, olha. Faço para as costas, olha, aqui a parte da frente, aqui a das costas. Então, eu faço a marcação aqui.
faço do outro lado. E junto. Então, na frente fica assim e nas costas assim. Agora sim eu posso passar o elástico, lembra, aqui ainda a gente não vai fechar, só depois que colocar a saia de tule é que a gente vai fechar o gancho, tá? Então aqui a gente vai passar o elástico. Então aqui, pessoal, eu preguei o elástico, né? Nosso colanzinho tá pronto, entre aspas, né? A gente só não finaliza porque realmente a gente primeiro costura a saia, faz o encaixe da saia e depois é que a gente fecha aqui embaixo, tá bom? Bem, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula do colã, da confecção do nosso colã, decote princesa infantil. Eu vou disponibilizar no grupo do WhatsApp a planilha de custos, preço de custo, preço de venda do colã, tá? E se você não tá no grupo, entra, né? Eu vou deixar o link na descrição para você pegar essa planilha e você ter uma noção de quanto você gasta para fazer e sugestão de preço de venda, tá bom? Então é isso, pessoal. Na segunda-feira, dia 2, a gente vai fazer o corte da saia em camada. Na terça-feira, a gente vai fazer o encaixe. Na quarta, a gente vai fazer as luvas, a polaina, a almofada e a tiara. Na quinta-feira, maquiagem, cabelo e a finalização completa, né? Do tchutchu italianinho, a gata. E aí, na sexta-feira, quem quiser continuar os estudos, eu vou estar abrindo as matrículas aí para o curso especialista em figurinos de dança, fantasias e roupas de aulas de dança, ok? Por favor, não deixa passar. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp a respeito do colã ou de algum material que você esteja em dúvida. Pode entrar em contato comigo no WhatsApp ou então aqui nos comentários, tá bom? Boas produções, boas alegrias, boas criações, boas vendas, boas costuras. Fiquem bem. Beijo no core e até a próxima. Até segunda.